TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Feliz 2022 para todos vocês. Eu sou a professora Rosina Bezerra de Mello e o meu programa tem como objetivo trabalhar a língua portuguesa, as questões relacionadas à literatura, à educação de um modo geral e cultura, tudo que possa se relacionar a assuntos ligados ao conhecimento. Por isso, Rosina de A a Z, porque não é apenas um tema. A TVC, TV Correio da Manhã, que agora mudou de nome e ficou com esse nome lindo, está se expandindo para além de Petrópolis. E você pode acompanhar toda a nossa programação em Nova Friburgo, no canal 5, Teresópolis, canal 22, Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3, Pati de Alferes, canal 16. E se você não tem assinatura desses canais, você também pode acompanhar pelas redes sociais. E aí você pode ver pelo site www.tvc16, pelo YouTube, pelo Instagram, TV Correio da Manhã, Facebook, também TV Correio da Manhã. Nós contamos com a sua audiência. E o Rosina de A a Z mudou de horário. Vai ao ar agora, toda sexta-feira, às 8h30 da noite. É de noite agora, não mais de manhã. E você pode ver a reprise no domingo, às 17h30, ou seja, 5h30 da tarde. Para você mandar a sua contribuição, você pode me encontrar no WhatsApp, que vai aparecer aí na sua telinha, DDD 24 992 95 0031. Esse é o meu WhatsApp. Mande sua dúvida, que eu trarei o esclarecimento aqui para o programa. E me acompanhe no Facebook, no Rosina de A a Z ou Rosina Bezerra de Mello. Bom, eu quero falar hoje sobre um tema bem interessante e foi a dúvida de um telespectador de Pati de Alferes. Feliz Ano Novo a toda a população de Pati de Alferes. Gente, deixa eu explicar o que aconteceu. Quando eu compartilhei o meu programa do dia 24 de dezembro, no qual eu trabalhei os símbolos de Natal, eu coloquei uma frase que eu escrevi da seguinte maneira. Então, prestem atenção como ficou a minha frase. O tema de hoje são os principais símbolos de Natal. E aí o telespectador questionou o são. Porque a concordância na regra, no geral, é com o sujeito, no caso, o tema, que está no singular. E eu escrevi o verbo, são, o verbo ser, que é a terceira pessoa do presente do indicativo, lembrando das aulas da escola, em terceira pessoa do plural. Gente, eu vou então escolher como tema para hoje, principal tema de hoje, essa concordância do verbo ser. E aí vamos entender o que eu fiz com essa frase. O tema, que é o sujeito, ele se refere a algo que não é uma pessoa, é um ser inanimado. Não posso dizer que seja um objeto, mas a gente entende como coisa. O tema não é pessoa e nem é um pronome pessoal. Acompanhado do verbo ser, eu já sei que eu tenho um predicativo do sujeito, porque é o verbo de ligação. O ser é um verbo de ligação.
Ele vai ligar o sujeito à sua qualidade, à sua característica, aquilo que eu quiser falar do sujeito. É a melhor explicação. E aí, esse predicativo está no plural. Gente, se ele está no plural e não é pessoa, o sujeito não é pessoa, tem uma regrinha dentro da língua portuguesa que diz que eu vou concordar o verbo com o predicativo. Ah, mas e se eu quiser concordar com o sujeito? Pode. Não é usual, mas não está errado. Você está seguindo a regra, digamos, concordância gramatical. Como eu concordo com o predicativo, eu estou fazendo uma concordância ideológica. Não tem nada a ver com partido, porque hoje em dia você fala a palavra ideológica, parece partido, né? Pensamento de partido político. Não. Ideológica relacionada à ideia que eu quero dar ênfase, aquilo que eu quero privilegiar. E aí nós temos um segundo caso, que é aquela famosa frase, tudo são flores ou tudo é flores? Aí nós temos uma segunda frase que vai aparecer aí para você pensar por que ficou escrito desse jeito. Tudo são flores quer dizer que eu estou privilegiando a qualidade, a característica desse tudo. Tudo é um pronome indefinido. O pronome indefinido, ele me permite, quando eu estou com o verbo ser, trocar essa concordância. Eu posso dizer tudo é flores, porque tudo está no singular, ou posso dizer tudo são flores. As duas formas estão corretas, ok? Aí agora preste atenção. Quando eu estou me referindo a pessoas, ou eu estou usando o pronome pessoal do caso reto. Você lembra isso da escola? Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele ou ela, no singular. São as três pessoas do discurso. Quem ouve, não. Quem fala, eu. Quem ouve, tu. De quem se fala, ele. No plural eu tenho nós, vós, eles. No plural. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Lembrou agora? Bom, quando eu trabalho com os pronomes, o que vai acontecer? Eu tenho que concordar com o principal. Então, a pessoa principal, no caso eu, que é quem fala, se vier eu e ela, eu e você, eu e tu, vai concordar com a primeira pessoa do plural, porque é mais de uma pessoa. Então, se eu falo eu e ela somos amigas, ou vamos ao cinema, no caso somos amigas, é melhor porque eu estou falando do verbo ser, eu tenho que colocar na primeira pessoa do plural, porque eu tenho prioridade, porque sou a pessoa que falo. E aí, nesse caso, eu uso o nós. Aí agora preste atenção. Se você usa as outras duas pessoas, a segunda e a terceira, e aí você tem duas formas de concordância. Se você diz tu e ele são amigos, são companheiros, você tem essa concordância com a terceira pessoa, o ele, passando para o plural porque é mais de uma pessoa, ou você vai fazer a concordância, que é uma concordância gramatical, com o tu. Tu e ele sois amigos, que seria o vós. O plural de tu é o vós. Ah, mas então por que o pessoal fala tu e ele são? Gente, aqui no Sudeste, nós não costumamos usar a concordância em segunda pessoa. A gente corre para usar de terceira, que seria uma concordância proximal, com aquele que está mais próximo do verbo. Se eu falo tu e ele, o ele está mais próximo do verbo. É uma concordância proximal. Não é a concordância gramatical. Ali, seguindo a regra à risca. Porém, não é considerada errada. Ok?
Bom, aí eu tenho algumas situações em que eu sou obrigada a manter o verbo ser no singular, com algumas expressõezinhas. Eu vou falar as expressões e depois a gente mostra os exemplos com as frases. As expressões são: é pouco, é muito, é menos, é mais de, é menos de, é o suficiente, é o bastante. Você vê que o verbo ser está no singular, é. E aí eu vou mostrar alguns exemplos para você. 10 quilos de carne é pouco para tanta gente. Tenho lá também, 20 quilômetros é muito para andarmos a pé. E aí tem outra frasezinha, deixa eu pegar aqui para eu lembrar qual foi a frase que eu coloquei. Não se assustem. 100 cadeiras é o suficiente, ou é o bastante. Lembra, tem uma expressão, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Então, com essas expressões, é pouco, é bom, é demais, eu costumo usar o verbinho ser no singular. Mas aí eu tenho um outro caso que acontece com o meu verbo ser. Se eu vou indicar horas, obrigatoriamente eu tenho que fazer o verbo ser concordar com o numeral. São 15 horas. É 1 hora. Não importa se é 1 hora da tarde ou 1 hora da manhã. É 1 hora. São 2 horas. São 3 horas. Eu vou concordar com o numeral. E quando eu tenho que informar a data, como que eu faço? Hoje são 7 de janeiro. Poderia ser 8, hoje são 8 de janeiro. Hoje são 9 de janeiro. Mas se eu coloco a palavra dia, eu tenho que colocar o verbo no singular. Hoje é dia 7 de janeiro. Hoje é dia 8 de janeiro. Hoje é dia 9 de janeiro, 10 de janeiro e por aí adiante. Se for o dia 1, eu não vou falar hoje é dia 1. Hoje é dia 1º de janeiro. Hoje é 1º de janeiro. Porque é o número 1. Número 1, se o verbo está concordando com o numeral, eu tenho que manter no singular. E a língua portuguesa, ela é lógica, ela é bem racional, ela não é inventiva, ela é muito lógica. Então, se eu prestar atenção, eu vou observar que faz sentido. Bom, depois do intervalo, nós vamos continuar esse bate-papo para conversar sobre os erros que a gente observa em propaganda na televisão ou cartaz, aquelas propagandas que tem cartaz. Os textos de propaganda também erram na concordância. E aí, depois do intervalo, a gente observa. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente.
sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, Comer, meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Gente, voltamos. O papo de hoje é sobre concordância verbal, em especial com o verbo ser. E aí, na primeira parte do programa, eu trouxe vários casos de concordância do verbo ser. Agora, eu vou comentar alguns erros em propagandas, em campanhas publicitárias. Essas campanhas que eu escolhi para vocês, o que eu fiz? Eu não trouxe as atuais, para não ter problema de ser processada, porque comentei numa TV. Então, eu procurei campanhas que já foram largamente, amplamente comentadas e trabalhadas por vários professores de português. E os erros são muito simples, são erros muito primários, causados muitas vezes por falta de atenção. E aí eu vou fazer uma crítica pessoal. É uma crítica que eu faço na minha posição de professora de língua portuguesa, que já dei aula, não apenas em colégio, em diferentes segmentos, como também em graduação e pós-graduação. O aluno é muito desatento com a própria linguagem. E a língua portuguesa, a linguagem que nós usamos, ela é também o nosso cartão de visita. Se eu sou um profissional e me preocupo em fazer um cartãozinho com meu telefone, meu contato, aquilo que eu faço, meu currículozinho bem resumidinho para entregar para um possível cliente, e faço caprichado, eu tenho que caprichar também na minha linguagem verbal. Não apenas na gestual, não apenas na indumentária, que é na minha vestimenta, mas não apenas no meu visual do rosto, que mulher se maqueia para parecer mais bonita. Homem hoje em dia também tem esse cuidado, que não é errado. Mas eu tenho que cuidar da minha linguagem. Eu trabalho também com pessoas que fazem seleção para vagas de emprego para várias empresas e a maior dificuldade é na hora da escrita. A dificuldade que o aluno tem de escrever e de falar corretamente. Um candidato para vagas de ensino médio, de 9º ano, de curso superior, vagas para nível superior. Então, cuidem da linguagem de vocês. E aí, eu sei que as universidades consideram que o aluno que chega para fazer um curso superior já saiba português e não trabalham a língua portuguesa dentro dos seus cursos.
deveria ter pelo menos um período de língua portuguesa dentro da engenharia, dentro da arquitetura, dentro da propaganda e marketing, porque vai trabalhar com linguagem. Porque se não tem, o profissional vai contar com o que ele conseguiu aprender na escola. Então, vamos ver erros básicos. O primeiro erro que eu quero mostrar para você, e aí preste bem atenção, foi uma propaganda antiga da Caixa Econômica. E dizia assim: vem para a Caixa você também. Outra que eu vou comentar foi da Embratel. Você quer um desconto? Faz um 21. Essas duas frases têm um erro gramatical e que, de certa forma, é imperdoável. São campanhas publicitárias de empresas que pagaram muito caro por essas campanhas. Caixa Econômica Federal e Embratel. São campanhas antigas, mas pagaram caro. E qual seria o certo? Qual é o problema do erro delas? Se eu uso vem a terceira pessoa. Eu venho, tu vens, ele vem. Então é a terceira pessoa. Tá aí o verbo. Aí ele coloca você. Ah, então ele acertou. Não. Só que esse vem que ele usou é um imperativo. E como eu formo um imperativo? Eu uso o presente do indicativo para a segunda pessoa e o presente do subjuntivo para a terceira pessoa. E como é o presente subjuntivo para a terceira pessoa? É venha. Venha você. Mas você é pronome de tratamento. Indica a pessoa com quem eu falo. Verdade. O quem eu falo é o tu, que é o quem me ouve. Mas o pronome de tratamento exige concordância em terceira pessoa. A mesma coisa aconteceu com você quer um desconto? Faz um 21. Você, eu fiz a concordância com você. Então, faça um 21. Não é nem faz. Porque se fosse o tu, se eu fosse usar o tu, seria fazer um 21. Então, um erro bem horrível. Vamos ver o correto, como é que ficaria a frase? Venha para a Caixa você também. Ou, você quer um desconto? Faça um 21. Tá aí a forma correta para você. Aí, outro erro muito comum é a frase que foi de um refrigerante, não me lembro qual, e também já tem tempo, obedeça a sua sede. Foi assim que eles escreveram. E um empréstimo bancário, uma campanha de um banco, falando do prazo que a pessoa teria para começar a pagar. O primeiro pagamento só daqui 45 dias. Eu vou ter interrogação aí porque está faltando alguma coisa. E eu tenho certeza que você já sabe o que faltou aí, porque na hora de falar já falta uma palavrinha muito pequenininha, mas que faz toda a diferença. E vamos ver qual é o certo? É essa preposição a. Por quê? Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Então, obedeça a sua sede. Nesse caso aqui, como está antes do pronome possessivo, não há necessidade de crase, é opcional. Eu posso colocar a crase, como posso não colocar. E o outro caso, a resposta seria daqui a 45 dias. É preposição indicando tempo futuro. Se fosse tempo passado, seria A com H. Sem conversa, né? E aí, então, o correto está aparecendo aí para você. A forma correta. Obedeça a sua sede e o primeiro pagamento só daqui a 45 dias. E o último
acho que o último ou penúltimo caso que eu vou comentar para você é a questão da frase quem lê sabe, quem lê tem conhecimento. Então tá aí o erro, tem um erro aí. E Vota Brasil. Também, essa Vota Brasil foi uma campanha, se não me engano, de 2008, já tem mais de 10 anos, do TSE, que o TSE, toda a época de eleição, ele faz uma campanha para que a pessoa compareça às zonas de votação. Então vamos lá. O primeiro erro. O primeiro erro diz respeito à vírgula, ao uso da vírgula. Quem lê sabe. Sem vírgula, ele botou uma vírgula demais. Porque esse sabe está na função de um objeto direto. Sem conversa. O segundo, Vota Brasil, ele tem que ter uma vírgula. Porque esse Brasil não é complemento do verbo votar. Ele é um vocativo, um chamamento. A campanha chama, o Brasil chama os brasileiros para comparecerem à votação. Então, aqui tinha que ter uma vírgula, né? Então, uma campanha colocou uma vírgula de mais e a outra uma vírgula de menos, sem problemas. E aí eu vou deixar agora uma frasezinha que eu quero que vocês deem uma pesquisada, parem para pensar um pouquinho e descubram o erro, que eu vou comentar o erro na abertura do próximo Rosina de A a Z. Preste bem atenção. Heróis existem. Também foi uma campanha publicitária do Tribunal Superior Eleitoral no ano de 2008, convocando os brasileiros a comparecerem às urnas. Não desperdice o direito que eles tanto lutaram e conquistaram para você. Vote. Esse eles se refere aos heróis, que foram as pessoas que lutaram para que houvesse voto direto. E aqui eu não vou entrar em questões políticas, é só questões da língua portuguesa. E aí eu quero que na próxima semana, no próximo programa, na abertura, vocês podem mandar pelo WhatsApp, que eu vou falar aqui o nome de quem acertou o caso. Tá bom assim? Rosina de A a Z é um programa feito especialmente com todo carinho para você que é telespectador da TVC. Fiz até rima. Gostaram? Até semana que vem e participem. TVC, a TV do Correio da Manhã.